Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pesquisa em Podcast. Sejam bem-vindos à segunda temporada deste canal. Eu sou Leila Delmade, coordenadora dessa ação, que é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Através, então, da diretoria e assessoria de pesquisa, nós pensamos e criamos esse projeto, que é o Pesquisa em Podcast, cujo objetivo é a publicização da ciência, é a divulgação científica, é a popularização da ciência. Esse é o nosso objetivo. Estamos na segunda temporada e já tivemos uma caminhada linda até aqui, onde contamos com inúmeros participantes, 23 professores já estiveram comigo conversando sobre suas ações. 10 episódios foram ao ar e estão disponíveis para que vocês conheçam o trabalho desses pesquisadores da universidade. Começamos com a temática Pantanal e as mudanças climáticas, com os professores Claumir, Hernandes, Kiwi, professores do campus de Cáceres. O segundo episódio foi sobre robótica e reciclagem de equipamentos eletrônicos, né, com os professores queridos, né, Fernando Obana e Max Roberto, do campus de Alto Araguaia. Terceiro episódio, a gente viajou por histórias e memórias com os professores Carlos Ednei, de Barra dos Bugres, Regiane Custódio, de Tangará da Serra. Quarto episódio, a gente trouxe o professor Carlos de Sinop, falando sobre o seu projeto com a soja, o Soja Maps. E, assim, a expansão também das fronteiras de desmatamento na Amazônia. Professor Carlos Júnior de Sinop, professor Mendelson de Alta Floresta. No quinto episódio, tivemos as queridas professora Sumaia e professora Raquel Loss falando sobre a produção de alimentos de forma alternativa, os microverdes, a produção de colágeno a partir de resíduos de pescados, né? Professora Sumaia, do campus de Nova Mutum, professora Raquel Loss, até, na época, professora do campus de Barra do Bugres também. E no sexto episódio, nós tivemos exercício físico é saúde, também com os professores queridíssimos aqui do campus de Cáceres, do curso de Educação Física, professor João Carlos Bressan e professor Roberto Carlos, trazendo assim temáticas que às vezes a gente no dia a dia desconhece, né? Por exemplo, vocês sabiam que existem projetos que trabalham a atividade física para pacientes oncológicos? Então, eles trouxeram essa temática, é uma parceria deles com a UFMT, além de trabalhar atletismo, além de trabalhar a vida ativa na terceira idade, produção aqui do campus de Cáceres também. No episódio 7, tivemos o programa MT Horticultura, um programa muito grande, né? Trouxemos o professor William Krause, a professora Celícia, a professora Dejânia, falamos sobre melhoramento genético na área de culturas agrícolas, cultivares melhoradas de abacaxi, e aí patentes registradas. Tem abacaxi, tem mamão, falamos de flores, falamos de fitossanidade no sétimo episódio. No oitavo episódio tivemos o pessoal e esses professores do MT Horticultura do campus de Tangará da Serra. No oitavo episódio tivemos parasitologia e saúde pública, tá, com os professores Malheiros do curso de Ciências Biológicas de Cáceres e a professora Denise Cortella do curso de Medicina, tá, com uma temática super necessária. Como é que está a questão da parasitologia nos nossos bairros periféricos, em bairros que estão à margem dos córregos, dos rios, dos sangradouros, e eles trouxeram essa discussão e necessidade de se discutir essas questões junto a grupos sociais, a grupos indígenas, e foi maravilhoso recebê-los aqui também. O nono episódio, a gente trouxe o pessoal do Araguaia Biotech, professores do campus de Nova Chavantina, professor Joaquim Manuel, professor Rodrigo Góes. Falamos sobre diversos temas, dentre eles
a vida e criação e atuação dos morcegos, e a gente nem sabe quanto eles são importantes dentro do ecossistema. E nós falamos também com o professor Rodrigo sobre tecnologia e produção de sementes, também de toda aquela região, e sementes agrícolas também. E no 10º episódio, a gente fechou com sensoriamento remoto e tecnologias espaciais, com o professor Rodrigo Zanin, que hoje está secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, com o professor Érico Martins, do campus de Sinop, e com o profissional técnico de ensino superior que atua na PRPPG conosco, que é o Jonathan Caldas. Falamos assim sobre a importância de se conhecer esses dados espaciais, inclusive na questão de urbanização, de mobilidade urbana, como é que tem se pensado isso nas grandes cidades ou nas cidades do Mato Grosso, e fora tantas outras informações. Se você gostou desses temas, do que eu estou apresentando aqui para vocês, conheça a nossa página no Instagram, @pesquisempodcast_onemate. Lá vocês vão encontrar cortes de todos esses 10 episódios que eu falei aqui para vocês, além dos links na bio, diretamente para a nossa página no YouTube, onde vocês podem conhecer os episódios completos e divulgar para quem vocês acharem interessante. Por que isso? Por que eu trouxe todas essas informações nessa abertura da 2ª temporada? Porque tem alguns dados que são alarmantes, que têm sido alarmantes. Vocês sabiam, por exemplo, que apenas de 15 a 25% de todo o conteúdo disseminado na internet, todo o conteúdo, apenas 15 a 25% são vinculados à ciência de fato, a ciência séria, a ciência comprometida, a ciência feita por universidades, por institutos de pesquisa, pelos institutos federais. Então, essa produção, ela representa muito pouco diante do que a gente tem disponível hoje na internet, e tão acessível e tão acessado por todos. E olha outro dado interessante, até são seguidas essas páginas, até, vamos dizer que 30% das pessoas seguem essas páginas, mas não têm e não dão o engajamento necessário. O que é isso, professora? Não manda para outras pessoas, não divulga, não reposta. E esse tipo de engajamento é que faz a visibilidade da ciência crescer, certo? É muito mais fácil eu estar divulgando memes, né, enviando para os amigos os memes que vai fazer as pessoas rirem, do que conteúdos um pouco mais sérios. Eu não vou nem dizer complexos, porque é isso que a gente está querendo desrotular, né? A ciência, ela não precisa ser complexa de entendimento. Ela pode até ser complexa na sua execução, mas de entendimento ela não precisa ser. E é essa preocupação que nós estamos trazendo aqui em forma de podcast para vocês. E é essa preocupação que algumas agências de fomento têm levantado e têm discutido também. Existem algumas agências que elas fomentam especificamente a pesquisa, tá? A pesquisa e a pós-graduação, né? As agências nacionais, agências internacionais, que fomentam pesquisa e pós-graduação, e essas agências elas têm demonstrado uma preocupação também com os resultados das pesquisas não estarem chegando à sociedade. E é nisso que nós nos pautamos também. Porque nós estamos trazendo esse trabalho, oferecendo esse trabalho a vocês, justamente para atender a essa realidade que está posta hoje. Então, a universidade ela produz muito e ela produz com excelência, mas a sociedade onde ela está inserida está acompanhando, está recebendo essa produção. E aí, olha que interessante. Essas agências de fomento que eu falo para vocês, elas têm avançado numa etapa diferenciada agora que recebe o nome de popularização do impacto. Popularização do impacto busca ampliar o diálogo com a sociedade por meio de iniciativas capazes de tornar visíveis os saberes e contribuições, tá, gerados pela pesquisa e pós-graduação. E essa popularização de impacto
tem levantado algumas questões, como a própria CAPES coloca, e aí isso vocês podem acessar lá no site do governo, né? A CAPES é vinculada ao MEC, tá? É uma coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. E ela diz, num relato o seguinte: a popularização da ciência, ela consiste no resultado de um conjunto de ações de conversação com a sociedade e extensão, por meio das quais se dissemina as atividades e resultados das pesquisas realizadas no âmbito institucional. Isso não sou eu, não é a Leila que está dizendo. Isso eu retirei lá de um documento da própria CAPES. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode promover essa disseminação de saberes e essa extensão? Nós podemos fazer ações a partir de artigos em jornais de divulgação e mídias gerais, nós podemos fazer feiras de ciência, atividades de educação científica, semanas de ciência e tecnologia, seminários técnicos, vídeos em linguagem acessível sobre dissertações e teses, podcasts, videodocumentários, redes sociais, ciranda da ciência, varais da ciência, entre outras formas inovadoras de comunicação. Percebam o quanto a Unemat está à frente do que foi pedido e do que foi dito aqui neste documento recentíssimo da CAPES. Nós estamos produzindo esse podcast desde 2023, novembro. Todo 2024 a gente trabalhou produzindo esse material para vocês, para que vocês tenham acesso a essas pesquisas, a esses resultados de pesquisa. Nós trazemos aqui para conversar professores, pesquisadores, técnicos das mais diversas áreas do conhecimento e que apresentam as suas expertises, as suas pesquisas, seus resultados, suas perspectivas, seus sonhos, seus anseios, aonde estão inseridos. Isso aqui é a universidade fazendo, sim, extensão universitária através das mídias sociais. Tá? Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Produzir o saber e levar a vocês todo esse conhecimento. Levar a vocês, através desse podcast e através de tantas outras ações que a gente tem feito para que vocês, sociedade, recebam a nossa produção. E é interessante também falar, cada professor que vem aqui conversar comigo, cada pesquisador que chega aqui para sentar e falar sobre as suas ações, ele construiu a sua ideia de projeto, de pesquisa, baseado em algo, né? Envolveu diversos atores na concepção deste projeto, desta ação. Não trabalhou sozinho. E aí, quando eu falo atores, vocês vão levar em consideração estudantes que foram bolsistas ou que não conseguiram acessar a bolsa, mas trabalharam como voluntários, tá? Outros docentes que participaram dessa execução, técnicos envolvidos ali no laboratório que fizeram com que essa pesquisa acontecesse também, com uma importância ímpar. Tá? E nós temos a sociedade, talvez até ditando o porquê desse projeto estar acontecendo. Então, nós temos grupos sociais, nós temos empresários, empresas. Eu citei para vocês a questão do programa MT Horticultura. Então, nós temos empresas que estão precisando de cultivares, de produtos melhorados. E a universidade está lá atendendo, sim, a essas demandas. Tá? Sejam demandas sociais, sejam demandas comerciais, a gente está produzindo ciência em todas as áreas, envolvendo atores de todas as áreas. Isso é promoção de extensão. E é isso que a gente traz aqui. Para que essa ação acontecesse, pesquisa em podcast, uma equipe grande trabalhou. Eu não posso deixar de agradecer, primeiramente, a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Áurea Regina Ignácio. Pensa numa mulher empolgada, pensa numa mulher que acredita que as coisas vão dar certo e que podem dar certo. Muitas vezes ela mesma fala, não, calma, Leila, a gente vai fazer, vamos fazer sim.
A gente tenta do nosso jeito, mas a coisa vai acontecer. E por isso nós estamos aqui. Muito obrigado, Áurea. Receba meu carinho. Professor Severo, Severino de Paiva, sobrinho, assessor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação. Trabalhamos juntos. Uma pessoa também com humor maravilhoso. Você pode chegar mal-humorado para trabalhar, que ele muda o seu humor, porque para ele sempre vai ter uma brincadeira, sempre vai ter a quinta série imperando e a gente ri. A PRPPG é uma família. A equipe técnica, que eu não vou deixar de agradecer também, a Lana, Leuclides, Gustavo Laete, Paulo Casarim. Não vou deixar de citar Michael. Michael trabalhou comigo durante toda a primeira temporada e esteve presente, foi backstage, e eu não vou deixar de agradecê-lo, embora ele esteja em férias, esteja deixando a PRPPG, mas vai receber sempre o meu carinho. Michael, muito obrigado por tudo. Vou citar o meu bolsista, Adiel, bolsista FAPEMAT, bolsista desse projeto. Muito obrigada, Adiel, por estar conosco também durante esse período. Você também foi essencial para tudo isso aqui. E agora eu agradeço os nossos mais novos parceiros, a galera da Abacate Digital. Estamos aqui com vocês, novo cenário, novo espaço, uma galera jovem, comprometida, profissional. O que eu peço que eles ainda não tinham, eles dão jeito e já conseguem, e a coisa acontece. Muito obrigada, mas vou puxar a orelha de todo mundo, porque eles adoram me chamar de senhora, e aí fica, né, aí a tia não gosta, mas é um prazer estar com vocês, trabalhando com vocês, fazendo com que isso tudo chegue até quem nos assiste. Obrigado, meninos, recebam meu carinho. E aí nós temos uma brincadeira, né? Uma filosofia. Isso aqui é trabalho? Não, isso aqui não é trabalho se a gente levar em consideração o que essa palavra quer dizer lá na sua origem, né? Em latim ela queria dizer tripalium, né? Que foi associado primeiramente a castigo, a punição, a sofrimento. Então a palavra nasce nessa perspectiva. E se a origem da palavra trabalho for vinculada a isso, castigo, sofrimento, nós não estamos trabalhando. Nós estamos nos divertindo. E levar para vocês tudo isso que a gente produz, levar até vocês tudo isso que a universidade produz de forma leve, de forma clara, de forma objetiva, para que seja entendido, para que seja absorvido, para que estimule a cada um de vocês a querer saber mais. Isso sim é diversão e a gente realmente está se divertindo. Eu vou trazer aqui uma fala breve do professor Hernandes. Professor Hernandes falou isso no primeiro podcast que aconteceu em novembro de 2023. Foi o primeiro que falou de Pantanal. E a fala dele foi o seguinte: a pesquisa, fazer pesquisa é legal. Fazer pesquisa é legal. A pesquisa não precisa ser chata para ser eficiente. E é muito isso. Quando você se engaja num projeto com professores coordenadores que te recebem, que te acolhem e que fazem com que você perceba o mundo a partir de outra ótica, dentro daquela temática, daquela linha temática, isso passa a ser diversão. Obrigada, Hernandes. E eu vou fechar essa parte com uma fala também aí do profissional técnico Jonathan, que trabalha com a gente na PRPPG, que participou do 10º episódio, que foi ao ar em dezembro do ano passado. Jonathan falou que para que a pesquisa aconteça, nós precisamos de pessoas engajadas, de pessoas dispostas. E é justamente isso. A pesquisa ela não se faz com um professor apenas, com o sonho de um professor. A pesquisa ela se faz com um todo, com um grupo de pessoas, como eu disse anteriormente, com atores envolvidos. Tá? E para isso vem o convite a vocês que nos assistem, se são acadêmicos da universidade ou vocês que vão nos assistir em outro momento, procurem os professores coordenadores do teu curso, procurem a sua faculdade, pergunte quais são os projetos de pesquisa que estão vigentes, passe a trabalhar com esses professores, nem que você comece como voluntário, passe a conhecer essas produções. Eu tenho certeza que viver essas experiências vai ser um diferencial na tua formação.
construção. E se você ainda não é acadêmico desta instituição, venha conhecer a universidade, entre através do vestibular, do Enem, e venha fazer parte dessa construção da ciência, dessa construção da pesquisa na nossa grande Unemate. A Unemate está presente em 13 municípios, além dos seus polos e núcleos pedagógicos. Ou seja, ela está presente no estado inteiro. Tem uma universidade perto de você, procure. E agora, né? Chega, Leila, de falar. Vamos para frente. Vamos lá. Para abrir o primeiro episódio da segunda temporada do Pesquisa em Podcast, eu vou receber hoje uma professora queridíssima, professora Jane Elisa de Almeida, professora do campus de Barra do Bugres. É uma mulher incrível, uma profissional de excelência e uma mãe zelosa. Quando eu convidei-a a vir, ela falou de cara para mim: preciso ver como eu vou deixar a minha filha. Isso é uma mãe zelosa. Muito obrigada, Jane, por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. De estar aqui comigo hoje. É um prazer recebê-la. Sou apaixonada pela arquitetura e pelos projetos que você desenvolve. Eu tenho certeza que quem nos assistir vai se apaixonar também. Por favor, querida, apresente-se. Obrigada, Leila. Primeiro, eu quero agradecer demais esse convite. Acredito muito sobre essa questão da divulgação científica, que é extremamente importante. Então, eu vejo que o seu trabalho ajuda muito e é extremamente necessário, né? Então, nós que somos da academia sabemos dessa importância. E eu sou professora da universidade já há algum tempo, né? Sou formada arquiteta e urbanista pela Universidade Unifil. Isso, que na minha época não era Unifil, era Cesulon, mas ela mudou de nome. Tá certo. Unifil, em Londrina. Fiz mestrado, depois aqui na UFMT, né, pelo curso de Engenharia de Edificações e Ambientais. Fiz doutorado na USP, e depois o pós-doutorado em Londrina, mas vim para cá em 2004, né? Sou professora da universidade desde 2004. E desde então trabalho com essa linha há muito tempo e sou apaixonada pela universidade e principalmente por essa área da pesquisa e da divulgação científica. Por isso que quero parabenizar demais e agradecer o convite de estar participando hoje, né, desse podcast de suma importância para a nossa carreira e para a nossa universidade mesmo, né? Lançamento, hein? Lançamento da segunda temporada com a Jane. Conheci a Jane lá em Cuiabá, né? Ano passado, naquela feira que teve de Ciência e Tecnologia. E com a exposição dos tijolos, que ela vai falar daqui a pouco para vocês entenderem por que tem esses tijolos aqui. E eu brinquei com ela ano passado: você vai ser a primeira convidada para o ano que vem para o Pesquisa em Podcast. E a coisa demorou um pouquinho, mas ela é a primeira. Uma honra estar aqui. Jane, vamos falar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa que você faz parte, e aí você vai falar também, por favor, sobre o grupo de pesquisa que você lidera. Certo. Eu costumo sempre falar dessa importância, porque a pesquisa ela não se faz sozinha, e as linhas de pesquisa, os grupos de pesquisa, eles vêm nesse sentido de agregar profissionais, professores, naquele mesmo rumo, digamos assim. Então, nós temos 3 linhas: tecnologia e durabilidade de materiais de construção, requalificação ambiental e estruturas. Isso. E um grupo que você lidera. Exato. Sou professora do curso de arquitetura, né? Então, dessa linha de tecnologia do ambiente construído, que é o grupo Arquitec, onde nós trabalhamos, então, com essa área voltada para a tecnologia dos materiais, como que esses materiais funcionam, como que nós fazemos essa adequação ambiental e como ele vai funcionar na edificação. Né? Então, todos os trabalhos são voltados para essa área e o Grupo Arquitec trabalha com isso. Eu e vários outros professores, né, como você comentou, somos um grupo grande, com muitos bolsistas, com muitos professores, alunos, a própria universidade, as agências, né, de fomento que ajudam bastante também, porque os nossos projetos saem por eles. Então, é um grupo bem ativo e sou muito grata a todos que fazem parte de toda essa realização, né? Que é a realização realmente.
Parabéns, mulher, parabéns. Obrigada. Vamos lá, vamos começar falando sobre esses projetos que eu sou encantada. Vamos começar pelo projeto Blocos Produzidos com Resíduos de Madeira e EPS, uma opção cooperativa para a construção. Quando falo uma opção cooperativa para a construção, eu já penso que tem um envolvimento aí de muita gente. E um pensamento coletivo, né? Exato. Vamos falar sobre isso, Jane. Na verdade, toda essa linha, né, de trabalho é voltada para os resíduos, né? E aí ele começou pensando nos resíduos que nós tínhamos na época, né? Foi um impacto muito grande de Marcelândia, lá em 2009. Se eu não me engano, 2009, 2011, que pegou fogo na cidade de Marcelândia e eu estava dando aula naquele momento. Eu dava aula de projeto alternativo e eu lembro muito de uma aluna chegando e desesperada porque a cidade estava pegando fogo. Nossa. E aí eu fui entender o que estava acontecendo, né? E aí ela foi me explicar que a cidade era cheia de serrarias e uma das serrarias começou a pegar fogo no Pó de Serra. Né? Então, é um resíduo muito grande que acontece em várias serrarias. E aí, naquele momento, eu comecei, nossa, precisamos dar um fim para esse, né? Achar uma solução para essa quantidade de resíduos que nós produzimos. Então, dali que começaram várias pesquisas, lá em 2009, na verdade, 2011, que foi efetuado mesmo. E aí, comecei a trabalhar com isso e foi quando eu entrei no mestrado, na verdade. E aí, eu peguei esse resíduo de serrarias e comecei a trabalhar. E como que a gente trabalha com esses materiais de forma que toda a comunidade pode trabalhar, né? Então, ali eu fazia com a própria mão os materiais. Nossa. E ali eu vi que, não, eu consigo passar para cooperativas essa maneira como a gente trabalha. Passar para outras pessoas como que eu posso utilizar de um problema ambiental, né? Fazer essa requalificação mesmo do espaço e trazer isso como uma solução para a construção civil. Né? Então, ali que começou todo esse sonho e foi onde eu estudei o mestrado, estudei o doutorado nessa linha, me especializei agora no pós-doutorado e saiu esse projeto, então, para produção de tijolos. Né? Então, esses blocos são blocos para edificação. Então, é um projeto que tiveram vários bolsistas vinculados, tivemos o fomento da FAPEMAT e aí nós tivemos a construção de um laboratório de pesquisa em função disso. Legal. E ali a gente faz, então, esses ensaios, né? Então, são blocos que são para a construção civil mesmo, né? Que podem ser utilizados nas edificações. E a gente faz testes térmicos, testes estruturais. E estamos aí, agora entrando com uma patente sobre esse material. Muito bom. E em breve teremos no mercado, se Deus quiser. E ele é infinitamente mais leve que o tijolo de barro. Muito mais leve e impermeável. Uau. E impermeável justamente pela maneira como ele é produzido. Né? Então, ele não absorve água. A gente pode deixar ele sem pintura, mas posso passar pintura. Então, a gente fez todos os testes quanto a isso. E agora vamos ver, né, se a gente consegue emplacar isso no mercado também, né? Seria muito bom. Eu sou engenheira florestal de formação e eu me formei na UFMT e eu me lembro quando eu fazia graduação, nós saíamos visitando as serrarias que ainda existiam em Cuiabá. A maioria acho que já saiu, foi para o norte. E era gritante o volume de resíduo que aquelas serrarias geravam para fazer uma lâmina. Sim, E aí eu ficava para o meu professor na época, mas o que eles vão fazer com tudo isso aqui? Vai criando montes assim, perto do torno lá, não sei, do descascador, e criando montes. Isso aqui, rejeito. Isso aí vai jogar, isso aí... Nossa, sendo que podia, né, ser utilizado. Na verdade, existem pesquisas, né, que dizem que da floresta até a utilização mesmo, ao final da serraria, a gente utiliza de 27% a 30% da árvore. O restante é resíduo. Perde. Então, é resíduo que vai sendo deixado na floresta, resíduo que vai sendo deixado na serraria, e por vários processos, e aquilo vai sendo acumulado. E a madeira, se ela não for bem alocada, né,
todo material pega fogo e a madeira também. Sim, né? Então, claro. é isso que acontece. Aí, Foi o que aconteceu. foi o que aconteceu em Marcelândia, exatamente. A partir de uma serraria, então. Porque o pó de serra, ele é meio ingrato, né? Então, tem aquela serra, né? Onde fica o pó armazenado. E aí, ele vai pegando fogo por baixo. Quando a gente vê o fogo, já não dá mais. Está incontrolável. Exatamente. Já está incontrolável. Então, ele vai absorvendo calor. Vai. E aí, ele vai sendo centro armazenado, né? E a hora que ele aparece, ele já não tem mais condições. Então, foi isso que aconteceu, né, na época. Caramba. E para mim, aquilo foi muito chocante, né? Eu lembro dessa aluna entrando, porque a família dela era de lá. E aí, eu dando aula, eu falei, nossa, eu preciso achar uma solução para isso. Né? Então, desde então, eu pesquiso sobre esses resíduos, porque o nosso estado tem muita madeira. Muita madeira, né? Então, se a gente só utiliza esses 30% dessa árvore, 27% a 30%, o que eu vou fazer com o resto, né? Exatamente. Para onde está indo, né? Então, ali que eu comecei a dar esse start. Falei, não, eu preciso achar uma solução para isso. E a inserção da cooperativa, como é que foi isso? Na verdade, foi pensando em como que eu posso sair de dentro da universidade e passar para outras pessoas. Né? Então, como que eu posso mostrar para os outros que o que essa pesquisa... Né? Exatamente. A gente pesquisa tanto dentro da universidade, por que não passar para outras pessoas? Né? Então, são soluções simples. A gente faz sem maquinário nenhum, é tudo na mão. Inclusive, para prensar é peso do pé. Então, a gente tem as formas, né? Então, a gente prensa no próprio pé. Então, tem que ter mais ou menos de 80, 90 quilos. Até isso a gente vê, olha, você está magro demais. Ou não, passou disso, tem que ser outra pessoa, né? Então, por isso que dá para fazer por mutirão, por cooperativas, né? Então, é uma solução muito simples, né? Que a gente pode achar a solução para um lixo. Claro. Né? Pode achar uma solução para um lixo e trazer benefícios, né? Para falta de dinheiro, porque não é fácil construir, né, Leila? Não, então, é muito caro, fácil, né? Materiais de construções são caros, é tudo muito demorado. Então, os testes, inclusive, que a gente faz é justamente isso. Eu consigo juntar um bloco com outro com uma argamassa simples ou com uma cola, posso ter qualquer tipo de tinta. Então, são vários resultados que a gente pensou justamente nisso. Falo a gente porque nós somos um grupo muito grande, né? Então, isso que é o simples dessa pesquisa. Né? Que legal. E assim, trazendo um pouco para o lado social, esses cooperados que se engajaram nessa fase de teste, porque até então a gente está em fase de teste, né? Não é produção. Não. Eles acreditam? Vendo o negócio acontecer? A hora que tá pronto, sim. Né? Porque daí eu pego um tijolo desse, jogo no chão e falo, nossa, ele não quebra. Né? Ele dá certo. Eu coloco ele dentro de uma água, ele não absorve a quantidade de água que um outro tijolo absorve. Né? Mas a hora que você fala, é um tijolo de madeira. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. É uma casa feita de madeira? Não é tão, né? Existe, inclusive, um artigo que fala sobre isso, sobre a síndrome dos 3 porquinhos, né? Nossa. Porque a gente é ensinado desde a infância que a casa boa é a casa de alvenaria. Pois né? E não é. Isso. Né? Hoje a casa de alvenaria... O conforto térmico não existe. A nossa região é péssimo, né? E é demorado, né? Então, assim, a gente tem a argamassa, que tem o tempo de cura, tem o concreto, que tem o tempo de cura. Então, é uma casa muito demorada de ser feita. Né? Então, se nós encontrarmos novos tipos de materiais... Então, essa é a grande inovação na área da construção civil. Nós precisamos encontrar novos materiais que deixem ágil. Né? Que deixe ágil a construção civil. Então, é nessa linha que a gente está nessa produção, né? Mas e aí? E os testes com juntar vários tijolos? Tá ok? Ok, com qualquer tipo. Você tacou fogo? Sim, aí o que acontece? Na verdade, eu taquei fogo, isso lá no doutorado, né? Que eu fiz um teste lá em São Paulo. E o que acontece? Todo material pega fogo. Sim, todo material pega fogo. A grande preocupação de um produto pegar fogo é se ele vai se alastrar ou se ele vai pingar. Inclusive, a nossa norma de incêndios de arquitetura qual é o tempo que eu tenho de fuga para sair
de dentro de uma edificação. A E esse partir tempo do de fogo, fuga, né? exatamente, esse tempo de fuga é contado como que ele vai se alastrar ou não. E da maneira como ele é feito, né, com o EPS, ele não se alastra. Ele não legal. pinga, né? Então, o fogo ele vai sendo consumido e some. E some ali dentro desse material. Caramba, né? que legal. Então, claro, a gente vai ter que ainda fazer essa divulgação depois que sair exatamente toda essa patente, né? Mas dá certo. Eu só quero dizer, acreditem Adorei. que dá certo. Adorei. E você pode ter certeza que matéria-prima vai ter muita no Mato exatamente. Grosso. E a gente usa de qualquer tipo, né? Então, assim, serragem mais grossa, serragem mais fina, vários tipos de madeiras, né? Então, lá eu comecei com eucalipto, com teca, que era o momento que a gente estava da floresteca, quando eu estava, né? Tava chegando a floresteca no estado. Eu falei, nossa, eu preciso pegar essa madeira e ver como é que ela funciona. Mais peroba, clarinha, né? Exatamente. Branquinha, ó. Então, ela é mais leve, por isso que ele, Muito né? mais leve. Exato. E aí, com a peroba, que seria uma madeira mais nobre, né? E o pinus e eucalipto, que são as madeiras que são usadas já plantadas, mesmo, né? Para construção civil bastante. Então, aí A peroba a gente percebe um pouco mais de peso, mais ela de é mais peso. densa, Exato, né? exato. Do que, por exemplo, a teca, que é mais branca. Mas eu posso usar de qualquer tipo de madeira, né? Então, E não precisa ser separado. Então, inicialmente eu não fiz separado. Aí eu tive que ver que separado eu consigo caracterizar melhor. Né? Porque quando eu tenho mistura, eu não sei quanto de mistura eu tenho de cada um. Entendi. Né? Então, a minha primeira pesquisa no mestrado foi isso. Pegar todo mundo junto que eu tinha lá na serraria. Mas eu não conseguia classificar corretamente, porque eu não sabia quais eram as madeiras. Né? Então, daí que eu fui pro doutorado, falei, não, deixa eu pegar madeiras separadas, aí eu consigo ver, não, isso aqui vai dar para ser para estrutura, isso aqui pode ser para forro, isso pode ser para piso. Então, eu consigo... Gente, até para piso. Para piso, exatamente. Oh, caramba! Então, ao final, eu consigo ter uma casa inteirinha. De resíduo. De resíduos madeireiros e cada um com a sua função. Então, por exemplo, a teca, que ela é muito leve, ela fica mais, né, mais leve para fazer vedação, por exemplo. O pinus, ele deixa mais vazios, por exemplo. Então, eu posso fazer para forro, que é bom para a questão acústica, para a questão térmica. Então, cada uma dessas madeiras podem ser utilizadas para algum espaço. Muito bom, gente. E fiz teste até assim, posso tacar água? Fiz isso, né? Avaliação para ver se risca ou se não risca. Então... Confio. Nossa, eu já fico pensando lá na frente do teste, depois da patente aprovada, registrada, e a casinha feita e você tendo que botar fogo nela. Para testar. E ela vai sumir. Que ótimo, que ótimo. Muito bom. E o projeto Uso de Poliestireno Expandido na formação de compósitos de madeira? Pois e aí foi a sequência disso, porque... Eu queria provar que em qualquer tipo de resíduo, então desde maravalhas, que são peças maiores, eu consigo juntar esse material para criar alguma coisa, que foi justamente nesse pós-doutorado. Então, com a serragem, ela é mais fácil, são peças pequenas, né? Então, eu consigo juntar. Mas eu falei, nem sempre é só serragem. Se eu pegar isso de uma... marcenaria, por exemplo, vem peças maiores, às vezes, né? Porque eu vou tirar maravalhas, então são peças um pouco maiores. E aí eu fiz esse teste. Vai dar certo também com a maravalha? Dá. Talvez é um pouco mais difícil, porque ela é mais difícil de misturar, né? Mas deu da mesma maneira. Então, o processo funciona. Né? Funciona para qualquer tipo de madeira, para qualquer tipo de tamanho desse resíduo, já que eu tenho um resíduo que sai desde a floresta até chegar no produto final. Então, eu tenho muitos tamanhos. Então, era justamente provar isso. Dá certo com qualquer tamanho. Com qualquer tamanho, realmente. Que máximo! Adoro, adoro. E aí a gente chega num mais jovem de todos, que é o projeto do uso de resíduos agrícolas para a fabricação de blocos para construção civil. Pois é. Outra questão ambiental seríssima. Seríssima. O que a gente vai fazer com resíduo agrícola, né? Restos de cana de soja, de tudo. Exatamente. Então, a partir do momento que nós vimos que deu certo,
né? Deu certo Com a madeira, né? Com a serragem. Qual é outro resíduo que nós temos tanto na nossa região? Resíduos nosso agrícolas. Estado. Exatamente. Poxa vida. Super... Então, o nosso estado é tão rico, né? Em várias áreas. Então, a agricultura também gera muito resíduo. Então, por que não usar também esses resíduos? E aí, nós começamos agora, então, a gente está inicialmente, né, fazendo, agora ele está muito mais leve, porque a madeira é pesada, mas os resíduos agrícolas são muito mais leves, né? Então, o primeiro, a gente já fez 2 tipos de blocos, fizemos com resíduos de soja, com resíduos agora de bagaço de cana, e vamos agora para todos os processos, né? Então, estamos trabalhando a pitaia também, que é algo que está começando na região, né? Em Tangará a gente tem uma produção também. Então, é isso que a gente avalia. O que nós temos na região? Eu uso tudo? Eu uso 100%? Não uso 100%. Não, então, o que eu posso fazer com isso que sobra ali? Né? Vamos colocar na construção civil. E estamos fazendo isso. Exatamente. Nossa. Que show, que show. E assim, a exemplo da pitaia, por exemplo, foi a própria aluna que traz o meu pai, que planta, que é um plantador, né? Exatamente. Então, temos vários bolsistas, né? E eles se empolgam, né? É isso que eu acho maravilhoso. Eu falo isso para eles. Eu tenho um bolsista, por exemplo, que está há mais de 4 anos comigo, que está desde o início do curso e está formando. Tô triste porque vai formar, porque vai acabar, né? Não tem como a gente não gerar os vínculos, né? Eu tenho até um bolsista agora que ele já está até no doutorado. E eu sempre falo, você vai ser meu eterno bolsista, mas ele já está fazendo doutorado, começou nessa área também, está estudando madeira. E aí eles são picados, né, pela veia da pesquisa, né? E eles trazem solução. Então, eles vieram, foi uma bolsista que falou, olha, professora, o meu pai está produzindo pitaia, está sobrando muito caule. E eu vi que essa pitaia, dentro dela, tem uma goma maravilhosa. Por que a gente não substitui o material que a gente tem? E aí nós começamos, então, a trabalhar a pitaia agora junto nesses nossos blocos também. Que show! Então, isso é maravilhoso, né? A gente poder passar para os nossos alunos essa empolgação que a gente tem da pesquisa, Exato, né? É isso que é o gratificante para a gente, né? Envolvê-los, né? Exatamente. É por isso que, assim, trazer vocês, professores, pesquisadores, para mostrar aqui através do nosso podcast, é justamente para despertar, né, em quem nos assiste essa empolgação de conhecer. Poxa vida, o meu pai também planta pitaia, então também sobra resíduo. Olha lá na Unemate o que estão fazendo, né? Ou tem o resíduo da cana, ou tem o resíduo não sei. Então são realidades que podem estar próximas de todo mundo e as pessoas ficam vendo a pesquisa como aquela coisa lá distante. Não é para mim, não serve para mim. E sendo que a pesquisa ela pode estar em qualquer lugar. Né? Exatamente. E aí chegamos num momento que, nossa, tanta coisa maravilhosa nós estamos produzindo. E foi quando eu comecei a pensar também, por isso que eu agradeço demais, né, estar aqui, como divulgar isso. Né? Então, criei um canal, que é o Publica Arquitec, para mostrar justamente isso. O que está sendo produzido dentro da universidade? As pessoas precisam saber. Exato. São coisas tão importantes que às vezes ficam fechadas nos nossos muros. Exatamente. Né? Às vezes nós, professores, não sabemos da pesquisa um do outro. Isso não pode acontecer, porque as pesquisas são maravilhosas. Né? Todo mundo... se empenha muito para os resultados que tem, né? Então, como mostrar isso para fora? Então, todo o nosso resultado, inclusive de TCCs, pesquisas de professores, a gente faz justamente essa divulgação. Através de um canal de mídia social. Canal de mídia social. Estamos no YouTube, no Instagram e no TikTok, como Publica Arquitec, que é justamente do grupo Arquitec, né? Então, as publicações do nosso grupo. Que joia. E lá temos, então, as publicações dos professores, todos os doutorados, os mestrados dos professores e os TCCs dos alunos. Né? Porque dentro do nosso curso, nós temos uma linha de pesquisa para TCCs. Então, tem vários tipos de blocos, de forros, de construções diferenciadas. E esses meninos se empolgam também, né? Sim. Então, e aí saem TCCs maravilhosos, mas fica quem vê. Exato. Né?
Então, agora a gente está colocando para todo mundo ver. Exato, é isso mesmo. E aí nós já temos publicação com relação a isso, né? Exatamente. Vocês publicaram em um evento um trabalho, Madeira, Sustentabilidade e Educação, um diálogo entre mídias e universidade, uma pesquisa do Public Architect. Exatamente. Né? Na verdade, já foram vários, né? Esse é o mais novo que nós temos desse ano. Acabei trazendo só os mais recentes, exatamente, viu, gente? Essa é uma publicação desse ano, né? Mas é justamente isso, é mostrar que isso gera muitos resultados, né? Os nossos resultados são extremamente importantes e as pessoas precisam ver, né? Então, todas as pesquisas a gente mostra todo o processo. E é lindo ver essa pesquisa sendo realizada e efetuada, né? Eu acho que a universidade tem esse grande papel, né? De mostrar que muitas cabeças saem incríveis de lá de dentro. Sem dúvida. E muda a vida dos meninos, né? Muda. Porque Nossa, muda. É muito diferente você pegar um aluno que ele entrou mesmo só para pegar o diploma dele e ir embora, ele só faz a disciplina e tal, e o que se engaja. Sim. Né? Nas ações. Exato. Começa aqui com o professor X, não deu muito certo com ele, vai para o Y, porque ele quer saber mais. Ele quer viver. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Vivam as experiências que a universidade pública, gratuita e de qualidade oferece para vocês. Exatamente, exatamente. Que são projetos, são pesquisas, são bolsas. E é uma outra formação. Sim. É uma outra formação. E mesmo depois que eles saem, né? Então, esse meu bolsista mesmo que eu falei que hoje está no doutorado, a gente publica até hoje. Né? Então, publica em revistas, coisas que nós começamos lá atrás. E, não, isso está dando certo. Olha, não era só uma loucura. Está todo mundo pensando sobre isso mesmo, né? E a gente tem que ter uma paciência, porque, por exemplo, para uma patente, você precisa de anos. Anos de testes para poder registrar a sua patente. Não é uma brincadeira de meses. Não, né? É um processo que está Então, longo. é um processo longo, são inúmeros testes e muita paciência. Tem que ter paixão. Tem que ter paixão pelo que faz. Mulher, fala pra gente dos seus artigos, olha... Madeira engenheirada. Exatamente. Esse é justamente um dos artigos com esse meu ex-aluno. Né? Então, a madeira engenheirada, ela veio justamente com essa linha também, né? Então, o que é a madeira engenheirada hoje? É uma madeira trabalhada, né? Com lâminas ou lamelas, depende do tipo da madeira, se ela é MLC, ou CLT, ou LVL. Então, cada uma tem a sua maneira de ser colocada a lâmina e ela vira uma estrutura grande e muito resistente. E também começou com isso, né? Quem pensou, né, na madeira engenheirada pensou nisso, porque a árvore, ela é anisotrópica, né? Então, ela não é igual em todos os seus pedaços, né? Mas como que eu posso transformar ela como é o aço? Porque o aço é algo ambientalmente não muito querido, né? Vamos dizer assim, né? E a madeira não, a madeira eu planto, eu posso, né, ter uma maneira consciente de plantação, né? Então, a madeira engenheirada veio justamente pensando nessa linha. Como que eu posso transformar uma peça que ela seja única, que ela seja sempre muito resistente, que ela seja capaz de suportar todas as forças e as características que a obra precisa. Né? Então, a madeira engenheirada veio para melhorar justamente essa linha. Que interessante. Né? E é uma madeira industrializada, né? Então, ela é parte da indústria hoje, é uma madeira muito consolidada e tá maravilhosa isso no mundo, né? E no Brasil também. Então, o Brasil... Inclusive, 2 bolsistas minhas acabaram de ir nesse evento, né, que elas publicaram, e elas foram numa fábrica de madeirinhas engenheirada. Então, elas saíram de lá, professora, nossa, isso é real. E a ideia é substituição de estruturas de suporte mesmo? Completa, né? Então, hoje a gente Sério? já tem um shopping, né? O shopping Iguatemi em Fortaleza. Se eu não me engano, é Fortaleza, sei que é no Nordeste, mas é Fortaleza. Então, nós temos empresas extremamente consolidadas que só fazem madeira engenheirada. Né? Então, hoje a gente tem várias obras só de madeira engenheirada no Brasil.
Sem uso de aço. Sem nada, pura madeira. E fora que a madeira é linda, né? É difícil a gente falar, né? Sem dúvidas, que é lindíssima. Então, você pode deixar ela natural, né? Então, nossa, fica incrível. E as obras ficam com vãos muito grandes, porque uma árvore, a gente não tem, né? Às vezes, espaços tão grandes para fazer uma viga ou uma estrutura. Mas eu fazendo ela engenheirada, eu posso fazer o tamanho que eu quiser. Sim. E aí... o que vale é a nossa criatividade como arquitetos. Que show! Queria fazer arquitetura, tá, gente? Para deixar lá. registrado. Uso de painéis de vedação para sistemas construtivos leves no Mato Grosso. Pois é, ali, quando eu fiz, né, esses projetos de painel de madeira, vi que existe essa resistência, né? Como você falou, será que a pessoa vai querer? Infelizmente, nossa região não aceita muito bem o painel, mas ele funciona. Ele funciona muito bem, porque casas de painel eu consigo colocar vários, né, espaços internos, consigo colocar para bloquear o nosso calor, que é o nosso grande problema local, né? Exato. Mas existe uma resistência de preconceito. Preconceito porque a casa tem que ser de tijolo. É verdade. Aí eu falei, então querem tijolo? Vamos fazer tijolo de madeira. E aí que foi essa sequência. É, né? Verdade. Eu estava comentando com ela antes, a gente estava conversando sobre isso. Tem os programas, né, das TVs americanas que constrói casa, reforma casa, não sei o quê. Irmãos à Obra, minha mãe assiste direto. E são casas de madeira. São casas de madeira, são casas de painéis, são casas que têm isopor no meio ou aquela manta, né? Manta. São casas de madeira. A grande maioria. São bairros inteiros com casa de madeira. E nós, num país tropical, num calor terrível. Exatamente. Né? Você fala em fazer uma casa de madeira, o povo espanta. E eu achei isso muito estranho, porque eu sou do norte do Paraná. E o norte do Paraná, a gente tem muita madeira. A minha família toda mora em casa de madeira. Meus tios até hoje, né, moram em casas de madeira. E a patologia que a gente tem é mais fácil de ser reformada, é mais fácil, mais barata de ser reformada. Mas existe aquela coisa, a casa de madeira é a casa que não é muito resistente. E tem umas lindíssimas, né? No sul. Maravilhosas. No sul tem umas lindíssimas. E quando eu cheguei aqui e vi essa resistência, né? Então, existia uma resistência. Aí eu falei, não, deixa eu pesquisar. E foi, então, quando eu fiz o projeto para avaliar. Existe alternativas, a venda, né? Existe a venda para esses materiais? Existe. Mas não para construção de casa. É mais para forro, é mais para móveis, né? Aí eu fui pesquisar por quê. Então, nós fizemos toda uma análise com profissionais, com... onde vende, né? Para ver e não quero. Por que vocês não querem? Porque não é um tijolo, não é um bloco. Falei, então tá, é bloco. Então vamos fazer bloco. É bloco que você quer? É tijolo que você quer? Então vamos criar o tijolo. Minha linda, você sabe que o nosso tempo acabou? Ai, que pena, né? Exato, voa mesmo, né? Voa e é muita coisa legal para se falar. Eu queria que você fizesse alguma observação, algum chamamento, alguma coisa para o trabalho de vocês, para o campus, para o curso, né? Ai, legal. Então, a nossa linha é justamente isso, trabalhar com materiais inovadores, né? Materiais que nós podemos fazer edificações diferentes. Então, a inovação na construção civil é muito importante e é isso a nossa linha, né, de pesquisa. Então, convido a todos vocês a verem esses trabalhos no Public Architect, né, que são as nossas páginas, e ver a quantidade de alternativas que nós temos diferenciadas e inovadoras hoje na construção. Que construir tijolinho com tijolinho, né, de barro não é só a alternativa existente, né? Então, nós temos várias alternativas e venha conhecer nosso curso, né? O nosso curso está em Barra do Bugres. Estou lá desde o início do curso, sou professora, acho que hoje é a mais antiga do curso, dei aula desde a primeira turma. Nossa! E estou lá desde 2004, então a gente tem muitos profissionais hoje
muito bons no nosso estado. Sou muito orgulhosa de todos que saíram e do nosso processo até aqui. E agradeço muito poder divulgar tudo isso que a gente faz, Leila. Obrigada mesmo. Eu é que te agradeço por ter aceitado vir participar deste projeto, desta ação, né? Pesquisa em Podcast. A professora Jane se deslocou de Barra do Bugres até Cáceres, né? O estúdio que a gente trabalha é na cidade de Cáceres. Quero agradecer o professor Eduardo Ening pela logística, junto com o Rivelino, para trazer a professora até aqui e levá-la, obviamente. A gente conta com esses parceiros que acreditam na proposta, que acreditam no projeto. E quero destacar, deixar claro que é importantíssimo o que vocês fazem. Além da produção científica, dos testes que estão sendo realizados, essa busca por reduzir esses resíduos é também cuidar do meio ambiente. Sim. Né? Sim. E isso é um compromisso futuro, né? Exatamente, que nós temos, enquanto profissionais, de pensar no futuro, de pensar no que a gente está deixando para esse mundo. Sim, né? exatamente. São montanhas de pó de serra, que vai pegar fogo sozinha, né? E isso é uma preocupação que nós, professores e coordenadores de pesquisa e profissionais do ensino superior, nós temos. Como é que nós estamos cuidando do nosso ambiente? O que nós vamos deixar de legado, nós vamos deixar? Isso Aí importante. Tem certeza que o curso de arquitetura de Barra do Bugres tem propostas excelentes, tá? Para reduzir ir para o Mato Grosso, porque não é só pó de serra, a gente tem resíduos agrícolas de monte. Sim, bastante. Né? E precisa daqui para frente vamos fazer vários testes. Espero trazer várias novidades para vocês. Nossa, por aí. E eu chamo de volta, hein? Eu chamo. Deixar. Muito obrigada, querida. Eu Obrigada agradeço mesmo, demais. viu? Parabéns pelo seu trabalho, que é importantíssimo para todos nós. Nossa, muito obrigada. É bom ouvir esses feedbacks de que a gente está no caminho certo, porque não é a Leila que está produzindo isso. É a professora Jane, junto com tantos outros professores que produzem ciência de forma séria, né? De forma séria, com testes, como eu falei, um registro de patente, ele precisa de anos de testes. Não é uma coisa que nasce do dia para a noite. Então, convido vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir em outro momento, sigam a página do Arquitec, que a professora falou, sigam a página do programa, Pesquisa em Podcast _Unemate, divulguem esses vídeos. Logo a gente vai estar colocando uns cortes desse nosso momento aqui, porque as pessoas gostam de trechos mais curtos, mas divulguem. Sigam a página e nos ajudem a disseminar ciência, porque fake news tem muito por aí. Então vamos divulgar o que é real, vamos divulgar o que é legal. Acheguem-se no seu campo aos projetos, às pesquisas, chamem os professores, falam: eu quero participar, eu também quero defender um TCC nessa área, eu também tenho compromisso ambiental. É isso que a universidade está preocupada, né? O que a gente vai deixar para esse ambiente. Então, quem está conosco, por favor, sigam as nossas páginas. A gente vai estar mensalmente aqui com episódios ao vivo para vocês. É um prazer muito grande fazer parte de tudo isso, dessa construção. Agradecer a galera do Abacate Digital por estar conosco. Deixo para vocês um grande beijo. Sigam as nossas páginas, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, no YouTube da universidade, no Instagram do projeto, e a gente vai estar junto até enquanto não impedirem a gente vai estar trazendo ciência de forma séria para todos vocês. Um grande beijo.